minha, né? A minha. Aí. Professor, A maioria das tem como fazer pelo também. Microsoft Word também? Não. Tá gravando. Pronto, começou a gravar, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai para a Bom nossa dia. revisão. Beleza. Revisão sobre a reforma protestante. Lembrando o seguinte, quando se iniciar lá a atividade no Classroom, eu vou fechar, coloquei lá a opção para vocês não vão poder abrir nenhum link. Se você abrir o Classroom e quiser dar uma desperta e quiser conferir a resposta na internet, o que vai acontecer? Seu link vai ser fechado, expirado, e você vai ter que fazer novamente. Então, abrir o Classroom é só no Classroom ali diretamente. Beleza? Bora lá, começar. História, revisão, a reforma protestante. O que foi a reforma protestante em sua definição? A reforma protestante ele foi um movimento cismático, que é um movimento cismático, um movimento que rompeu dentro da Igreja Católica, que ele vai questionar principalmente a supremacia eclesiástica do Papa, proporcionando a instauração das igrejas protestantes. As pessoas vão começar a questionar a santidade do Papa, vai começar a questionar a autoridade do Papa. O Papa vai ser colocado em xeque. Por quê? O Papa, durante boa parte da Idade Média, o Papa só queria saber de riqueza, luxo e festa, e pouco se preocupava em tomar conta da igreja. Então, o Papa, muitos dentro da igreja, viu o Papa como um dos mais pecadores e não santo. Então, vai haver esses questionamentos, né? Depois a gente vai ver quem vai questionar. Os principais reformadores são Lutero, na Alemanha, Calvino, que vai reformar na França, Inglaterra, Escócia e Irlanda, né? A ideia calvinista. E na Inglaterra também o Henrique VIII, né? Que é a igreja anglicana. Os calvinistas. Eles são chamados de huguenotes na França, de puritanos na Inglaterra e de presbiterianos na Escócia e na Irlanda. Ainda hoje a gente tem, né, a igreja puritana e a igreja presbiteriana. Também aceitas aqui no Brasil. A gente tem as causas da reforma protestante. A gente tem 4 causas principais. A causa econômica, a causa política, a causa moral e a causa religiosa. A causa econômica. A burguesia mercantil, ela ficou muito arretada com a igreja, porque a igreja condenava a usura. O que é a usura? É você emprestar com juros e querer ganhar lucro. Vamos dizer, eu tenho um celular e eu comprei esse celular por, sei lá, R$1.000. E eu quero vender esse celular. Aí eu vou vender mais caro ou mais barato que 1.000? Mais barato. Mais caro. Mais caro, claro. Mais caro, né? A nossa ideia é vender mais caro, por quê? Para que a gente possa lucrar. Só que a Igreja Católica... Mas o certo é vender mais barato, professor. O certo é vender mais barato. Eu venderia mais barato, né? Porque se eu fosse usar... No meu pensamento, né? No meu ponto de vista, no meu ponto de vista. Uma feira, sabia disso? O certo seria vender mais, mas do ponto de vista capitalista, do nosso ponto de vista econômico, a gente não compra as coisas. Se alguém, ou o pai ou a mãe, alguém compra por um preço e vai vender mais caro, quem é comerciante não faz isso normalmente, que é justamente o quê? Para ter o lucro. É, porque se você for vender mais barato, você teria que vender vai ganhar prejuízo. Muito mais. Você vai ter prejuízo. E aí o que vai acontecer? Por isso tem que sempre vender mais caro. Ela vai ser contra essa prática de lucro e de cobrar juros. A igreja vai ser contra isso. A igreja vai dizer que não, está errado. Não pode lucrar, não. Só que ao mesmo tempo... ela está fazendo a mesma coisa. Está cobrando os hipócritas dela, que é o famoso dízimo. Ela está cobrando os 10% de tudo aquilo que você apurar. Ela não abre mão disso. E, ao mesmo tempo, ela empresta dinheiro. A igreja, nesse período, ela emprestava dinheiro para as pessoas. E ela cobrava juros. Ô, professor, mas peraí, os juros era se eles não pagassem no dia ou era juros mesmo que você tinha que pagar? Vamos dizer que a gente voltou às aulas. Beleza. Aí eu te empresto, tu tá querendo lanchar na escola. Aí eu te empresto R$5.
Aí eu digo, olha, eu vou te emprestar R$5, tu vai me pagar amanhã. Agora eu te empresto 5 hoje, mas amanhã tu vai me dar 8. Tu vai querer? É os juros. Esses R$3 a mais é os juros. Era assim que a Igreja Católica atuava. Porque ela cobrava os juros das pessoas, mas ela não queria que as pessoas cobrassem juros das pessoas. Juros dela. Os juros dela, que ela chamava de juros divino. Até o nome é bonito, né? Os juros divino. Os juros que você está dando a Deus para Deus lhe abençoar. Então, ela poderia fazer a mesma coisa? Ela ia fazendo. Só que ela cobrava juros e tinha lucro com as coisas, mas a pessoa comum, principalmente a burguesia mercantil, que eram os comerciantes, não podiam cobrar juros. Porque quem cobrasse juros iria queimar para sempre no fogo do inferno. Aí a questão política. Os reis queriam aumentar o poder e diminuir o poder da igreja. Lembrando que durante a Idade Média, a maior instituição do mundo, a instituição que vai mais comandar, que vai mais ter lucro, é a igreja. Os reis tinham mais aquele comando local. Os reis queriam aumentar a sua influência para construir impérios. A ideia dos reis era formar impérios. Qual é a diferença de um reino para um império? Alguém sabe? Por causa que eu acho que o império, ele, como eu posso dizer, ele tem mais poder, ele tem mais posse, ele é mais forte. E o reino, ele só tem um rei, e o rei que comanda tudo, mais ou menos. É assim que eu... A impressão minha, o professor caiu. O império que tem o imperador e o reino que tem o rei. Não, essa é a nomenclatura. O reino não é só o castelo, o reino é a vila que pertence àquele castelo, que é do poder daquele rei. Mas aí seria um feudo, não? A vila com o castelo? Não, Tem os senhores feudais? Média? Não, tipo, o reino, a gente tem um castelo e tem as cidades que são, como se chama? Que são propriedades do rei. Aí tudo aquilo é o reino, não só o castelo. Eu vou deixar essa provocação para vocês irem aí olhando, procurando a diferença entre reino e império. E no final da aula eu explico para vocês, tá certo? Para a gente continuando, mas vão pensando aí, a diferença entre reino, que a gente escuta muito falar, o rei, o imperador fulano e tal. Napoleão era imperador. Dom João, aqui, era rei. Eu só lembrei aqui. O império, ele quer sempre se expandir. Ele quer sempre buscar novos impérios para ir ganhando mais poder e tal. Enquanto o reino... Não vai pesquisar não, Vinícius. Oi? Vai pesquisar não. A ideia é mais ou menos por aí. Já ia falar no final, mas eu vou falar agora. Um reino é algo local. Ele quer só a população dele. Já o imperador, ele governa diversos reinos. Então ele aumenta, expande o seu império. Aquela pessoa quer sempre expandir. Napoleão queria o quê? Expandir o reino da França, se tornando imperador vitalício de toda a Europa. Em Roma, que era o grande império. Hoje, professor, eu pensei nisso e fiquei calada. Oxi, falava, rapaz. Vergonha não. Bora lá. Outro falou moral. Eu pensei a mesma coisa aí, fiquei calada. Falava. Valor moral. Contestação do celibato clerical, né? Viver sem unir-se em matrimônio. Era outra coisa também que vai ser uma das causas. E desindulgência. Lembrando que a igreja, até hoje, a pessoa que é membro da igreja, ela não pode casar nem viver em matrimônio. Outro ponto é a questão da indulgência, que é a cobrança pelo perdão dos pecados. Então, esses dois valores morais. Questão do celibato, que os padres até hoje, os padres e freiras até hoje têm, e na igreja protestante não tem, os pastores podem casar. E a questão da indulgência também, que é a cobrança pelo pecado, né? A cobrança pelo perdão dos pecados. Outra diferença mais grande entre os protestantes é que na igreja católica a mulher é meio que discriminada. Uma mulher ela não pode subir ao púlpito de uma igreja católica para pregar. Na igreja evangélica pode. Na igreja protestante ela pode. Evangélica não. Evangélica a gente chama aqui no Brasil. Na igreja protestante ela pode sim.
E as questões religiosas também, não é? A Bíblia estava em latim. E aí a igreja, os protestantes, colocam a Bíblia para as línguas nacionais, para que mais pessoas começassem a ler e mais pessoas tivessem interpretações livres sobre a Bíblia, sem desrespeitar, claro, as instituições. Aí outro ponto também importante aí é o conflito entre igreja e burguesia. A igreja condenava o lucro, como eu já disse a vocês, e a prática da usura, que é o empréstimo de dinheiro a juros, que era essencial para o desenvolvimento do capitalismo. A burguesia capitalista, ela necessita muito disso. O dinheiro, lucrar cada vez mais, e a consolidação da questão dos juros. Eu empresto, mas eu quero algo em troca. Você vai me pagar bem mais daquilo do que eu lhe dei. Essa nova ética religiosa, ela vai se caracterizar por isso, por justificar o lucro e a riqueza, principalmente Calvino, né? Calvino, ele vai... Professor. Sim? Pode falar. Até quantos por cento a igreja poderia pedir? Era infinitos por cento ou era até um padrão? Vai do membro da igreja que você está se pedindo. É obrigatório você pagar os 10% de tudo aquilo que você recebesse durante um mês. 10% do que você recebe, você tinha que dar, que era o dízimo. E com relação aos juros, aluno, o Papa Leão X, quando estava construindo a Basílica de São Pedro, lá o Vaticano, a Igreja do Vaticano, que hoje é a sede do papado, ele chegava a emprestar dinheiro cobrando 200% de juro. Então, assim, não tinha um limite fixo, não. Vai de cada líder. E é muito... Professor, você tem alguma comprovação histórica? Oi? Esse fato dos empréstimos de juros, o senhor tem alguma comprovação histórica? Tem sim. Conte. Esse não é um dos motivos da reforma protestante. A igreja, ainda hoje, a igreja ela é a maior senhoria do mundo. A maior instituição do mundo é a igreja. A igreja ela é mais rica do que Coca-Cola, do que Nike, do que Adidas, até do que o próprio governo dos Estados Unidos da América. Se a igreja romana ela quiser, ela pode acabar a pobreza no mundo. Basta ela querer. Basta ter boa vontade para isso. Só que a pobreza gera o quê? A pobreza gera fiéis. Fiéis gera o quê? Gera dinheiro. Fiéis gera dinheiro. Não é assim. Então, isso é um ponto bem, né, interessante de se... Quando vocês forem estudar no segundo ano do ensino médio, vocês realmente práticas, porque aqui no sexto ano, sétimo ano, ainda é muito bobinho, assim, a gente pensa por cima. Mas quando você chegaria no segundo ano do ensino médio, vocês vão ver todas as práticas, todas as coisas condenáveis que a igreja fazia, e coisas condenáveis também que os protestantes fizeram, tanto Lutero, não é santo Lutero, não é santo Calvino, não é santo Henrique VIII, no final não tem ninguém santo, no final das contas. Cada um está defendendo os seus interesses. Aí é quando a religião passa a ser visto, né, como jogo de interesses, né? Max Weber, quando vocês lerem, estudarem sociologia, ele vai falar muito disso. Essa questão do jogo de interesse por trás da religião. Ainda hoje a gente pegar o Brasil de atual, né? Os líderes religiosos aí envolvidos cada vez mais com política. Lembrando que a política foi que matou Cristo, né? Que Judas queria um Jesus mais político que agradasse aos romanos. Os principais reformadores: Lutero, Calvino e Henrique VIII, são os três principais reformadores. E aí a doutrina de cada um. Lutero. Em 1530, Lutero vai divulgar os princípios da doutrina luterana. Quais os princípios dele? A salvação vai se dar pela fé, ou seja, você não precisa mais pagar as indulgências para você ser salvo. Lembra que eu falei para vocês na aula que as pessoas pagavam, a igreja meio que loteou o céu e vendeu terrenos no céu, que era chamada indulgência? Lutero vai ter uma grande aceitação, porque os pobres, pela primeira vez, os pobres vão poder ir para o céu. Ter essa ideia de que eu posso ir para o céu também, porque eu não preciso pagar. Então a salvação vai se dar única e exclusivamente pela fé. A única verdade é a Bíblia, Lutero vai falar. A extinção do clero regular, ou seja, ele vai extinguir as ordens religiosas. Dentro do protestantismo a gente não tem as ordens religiosas.
Cada um tem a livre interpretação da Bíblia, sem a necessidade de pregadores, padres ou outro intermediário, ou seja, você pode ler a Bíblia, tirar suas conclusões e orar, né, através da oração, falar diretamente com Deus. A eliminação de tradições e rituais nos cultos religiosos, ele vai eliminar. O fim do celibato, que eu falei para você há pouco, né? Os padres vão poder se casar, vão poder ter famílias. Os padres não, né? Os protestantes vão poder casar, ter família, ter filhos. Ele vai ser contra a proibição do casamento dos padres. Ele vai dizer que o padre tem que se casar, como qualquer outro. Ele vai proibir o uso de imagens dentro da igreja. As igrejas protestantes, ela não pode ter o uso de imagens. Outro ponto, o uso dos alemãos no culto religioso, lembrando que o Lutero, ele é alemão, ou seja, a pregação vai se dar na língua local e não mais no latim. Os dois... Ali, quando ele diz a proibição do casamento de padres, ele está proibindo ou ele não está proibindo? Ele é contra, porque eu esqueci de botar, ele é contrário à proibição. Eu esqueci, não, mas ele Por quê? Por que tem essa regra, professor, dos padres não se casar? É para cima até puro, né? Porque Cristo não foi puro. É porque Jesus nesse caso Na verdade, o padre é casado, só que o padre é casado com a igreja, ele tem que se dedicar somente para a igreja, então ele não pode, até porque ele nem pode ter tempo para essas coisas, namorar, casar e tal, ele tem que se dedicar 24 horas na igreja, entendeu? Aí o Lutero chega com a ideia de que os protestantes, eles podem casar, eles podem ter filhos. Professor, Oi. o que são essas ordens religiosas? São os segmentos da Igreja Católica. Pronto, o Papa que tem agora, o Francisco, ele não é da ordem franciscana, tem a ordem franciscana, tem os beneditinos, tem os batistas. Dentro da Igreja Católica tem várias ordens religiosas. A Igreja é católica, mas cada uma tem o seu... Aqui no Brasil, uma muito forte é a Opus Dei. Mais na frente, lá no segundo ano, a gente fala sobre elas, a Opus Dei, né? Que é uma ordem meio... O Papa do Vaticano é o único Papa, do mundo? Sim. É o comandante da Igreja Católica. Quem comanda a Igreja Católica no mundo é o Papa. Ah, e quando ele morrer? Vai Aí ser assumiu. dele. Aí tem uma eleição com todos os bispos do mundo e eles vão escolher entre eles quem vai ser o novo Papa. Aí eu No caso, é Papa Francisco III, né? Ele Não, é o Papa Francisco. esse é o nome. Olha, eu vi o Papa João Paulo II, aí depois veio o Papa Bento XVI e depois veio o Papa Francisco. 3 papas eu já vi na minha vida. Então, 3 papas. Quando o Francisco vier a falecer, aí o que vai acontecer? O outro que assumir, ele vai escolher. Ah, eu quero me chamar Papa tal, fulano de tal. Porque ele vai... Normalmente, o nome deles que eles escolhem está ligado à ordem religiosa que eles recebem. São eles que escolhem os nomes, né? O próprio Papa. Eles se reúnem, os bispos eles vão, se reúnem dentro da Capela Sistina, e lá eles passam dias e dias brigando lá, discutindo. Tem um documentário muito massa no YouTube, se vocês depois tiverem curiosidade de ver, que se chama O Conclave. Aí mostra todos os bastidores da escolha dos papas. Como se dá esse processo de escolha do Papa. Que é bem interessante. E vocês veem que é Então, ninguém escolhe seu nome próprio não para ser o Papa, não tem. Alguém tem que escolher. Não, é a pessoa que escolhe pelo meu nome é Márcia. Eu jurava que Francisco era o nome do Papa. Que Francisco era o nome dele verdadeiro. Oi? Francisco é o nome dele verdadeiro. Não. Eu jurava que era. Benório, o nome dele é alguma coisa Benório. Francisco não é o nome dele. O antigo, que era o Bento XVI, você quer Professor, Aí já era achei o vídeo aqui no YouTube, ele. Já achei o vídeo. Fala sobre esse processo aí da escolha, né, do Papa, que é bem interessante. Você vê que é política pura. Aí, dois sacramentos que o Lutero permanece é a Eucaristia e o batismo, são os dois únicos sacramentos. Calvino, cara do capitalismo, né? Toda questão, prestem atenção, toda questão que envolver dinheiro, envolver capitalismo, é Calvino. Com relação à reforma protestante. Guardem bem isso.
Sempre quando a gente vai falando em religião, a religião protestante, ética protestante, vou falar em dinheiro, Calvino, é a ideia calvinista. Ele vai defender suas ideias, né, lá na Suíça, em Genebra, na Suíça. Segundo o calvinismo, as pessoas nasciam predestinadas à salvação. Essa ideia de que, do momento que eu nasci até a minha morte, Deus já sabe tudo o que vai acontecer na minha vida. É uma ideia de predestinação. Não importa o que eu faça, mas minha vida já está predestinada àquilo. É uma ideia de Calvino. Já o Lutero não. O Lutero vai dizer que o que vai salvar é a minha fé. É eu acreditar em Deus. É eu seguir os preceitos da Bíblia. Já o Calvino não. O Calvino vai dizer que você é predestinado. O Calvino, né, ele fala que podia reconhecer um predestinado pelas seguintes qualidades. Se o cara é trabalhador, se o cara é poupador, se ele é seguidor da Bíblia. Ou seja, eram coisas boas de olho de quem? Na ética capitalista. Que é essa teologia da prosperidade que até hoje a gente tem nas igrejas. Muita gente vai para as igrejas de escutar o pastor dizer o quê? Você vai para a igreja. Quem vai para a igreja? Quando o pastor começa a dizer, fulano é chato, ciclano é não sei de quê. Não, você quer escutar que você é abençoado, que você é uma bênção, que você é próspero. Fulano comprou um apartamento, uma casa, um carro novo, a teologia da prosperidade, a gente quer escutar coisas boas. Se o líder religioso, o pregador, começar a falar coisas ruins, as pessoas começam a se afastar. Aí o Calvino vai perceber isso, que ele chama de teologia da prosperidade. A gente quer escutar que há coisas agradáveis aos nossos ouvidos. Quando a gente está brincando, se divertindo. Muitas vezes, quando os pais da gente dá bronca na gente, a gente já fica, lá vem bronca, aí você já muda até o semblante. Você fica com vontade até de sair do lugar, mas você tem que ficar escutando. Mesma coisa dentro da igreja. Quando se vai para a igreja, o Calvino vai dizer que tem que se pregar a teologia da prosperidade, que você tem que ser próspero, que o capitalismo, uma casa que você comprou, foi Deus que lhe abençoou. Um carro que você tem, foi Deus. Seu emprego, foi Deus. Tudo é Deus em sua vida. Tipo aqueles adesivos, né, professor? Foi Deus que me deu. Tipo aqueles adesivos. Foi Deus que me deu. Sim, essa é a teologia da prosperidade. É uma ideia de Calvino que segue até hoje. As igrejas protestantes hoje, elas seguiam muito mais pela ideia de Calvino, dessa teologia da prosperidade, do que a ideia luterana da salvação pela fé. Quando a gente, tô doente, aconteceu alguma coisa, é prova, irmão. Isso é prova de Deus, para não falar mal. Porque se fulano comprou uma casa, eu e fulano vai para a igreja. Quer dizer que fulano é abençoado porque comprou uma casa, um carro, alguma coisa, e eu não comprei nada, eu não sou abençoado, não é? Que fuleiragem é essa aí? Vamos ver isso aí direitinho? Só que aí fala o quê? É prova. Você está na prova, irmão. E assim vai para convencer os fiéis. Você tem que dar mais dinheiro. Abra mão de tudo, mas não abra mão do dízimo. Isso é algo bem comum dentro da ética protestante, né? Ética calvinista. Quanto mais dinheiro você dá na igreja, mais abençoado você vai ser. Ao reconhecer as virtudes do trabalho, o lucro e a prosperidade material, Calvino ele vai ter um grande apoio da burguesia. A burguesia ela vai ajudar muito o Calvino, né, a prosperar, porque ele vai pregar aquilo que eles querem escutar. É o que eu falei para vocês antes, né? Calvino vai ser o cara, né, que ele vai escrever o livro, né, Instituição da Religião Cristã, na qual ele vai defender os princípios teocráticos, as regras da moral e a predestinação. O calvinismo vai ser largamente aceito no meio burguês por causa da questão do dinheiro, porque ele vai justificar a riqueza, o trabalho e o acúmulo de bens, né, que é a chamada poupança. Então, principalmente no meio da galera que tinha condições, da galera rica, ele vai ser muito aceito, o Calvino. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu estou comprando as coisas, então Deus está me abençoando. Se eu não tiver nada, Deus não está me abençoando, não? Aí é esses debates que é bem interessante, que é o debate entre Calvino e Lutero. E Lutero vai falar o seguinte: a sua fé é que vai salvar você. Você não deve se preocupar com os bens materiais. Você deve se preocupar com a sua salvação espiritual. A diferença, vejam só, prestem atenção para chegar numa questão lá, vocês não se embananar. A diferença entre o calvinismo e o luteranismo aqui. Lutero vai dizer que a gente tem que se preocupar com o nosso bem espiritual e não com as nossas coisas materiais.
Já o Calvino não. Calvino vai dizer que, meu bem, se eu tiver coisas materiais aqui, é sinal de que Deus está me abençoando. Se Deus está me abençoando, é sinal que eu vou para o céu. Então, é essa, né, a diferença entre um e outro. Um pensa mais na questão espiritual, o outro na questão material, o dinheiro. E isso é bom para quem? Para a burguesia capitalista. A burguesia capitalista, ela vai abraçar Calvino de uma maneira e vai abandonar a igreja, porque o Calvino vai dizer que tudo aquilo que você dava para a igreja, você pode ficar para você, que Deus está abençoando você. Basta você dar o dízimo. Você não precisa mais outra coisa que não só o dízimo. 10% de tudo aquilo que você tiver... O calvinismo ainda cobrava dízimo? Sim, ela cobra dízimo. Mas é uma questão, não é só da questão assim, porque a gente está falando mal aqui da Igreja Católica, porque é o assunto, né, da Reforma Protestante. Mas toda e qualquer religião que você for, você dá dinheiro, cara. O dinheiro é a mola do mundo. Querendo ou não, o dinheiro é que movimenta o mundo. Liso não faz nada, liso dorme o dia inteiro. Se você tá liso, você não sai, você não se diverte, não faz nada. Acho que eu entendi agora. A Igreja Católica proibia isso, mas mesmo assim cobrava. Ela cobrava, ela queria que o lucro ficasse tudo para ela. A acumulação de riquezas ficasse toda para ela. Mas, professor... Uma vez que eu vi, eu acho que foi 2016. Ali, o centro do Recife, vocês conhecem o centro do Recife, ali onde tem a área da Católica, tal, aqueles prédios ali que tem. Da Boa Vista, tal, aqueles bairros ali. Mais da metade daqueles prédios pertence à Arquidiocese de Recife e Olinda. Pertence à Igreja Católica. E a Igreja Católica recebe o aluguel, né, de quem os prédios que são alugados lá, tal. Ela recebe aluguel de boa parte das lojas ali. Como eu falei para vocês antes, ela é a instituição mais forte e poderosa do mundo ainda hoje. Se vocês assistirem esse documentário Conclave, vão ver porque os caras brigam tanto para ser o líder espiritual da igreja, para ser o Papa. O cara que é o Papa. Comanda a fé, comanda de mais de 1 bilhão de pessoas. Comandar as pessoas. Eu queria ter esse poder. Ia ser uma Papa muito bom. Será que um dia vão derrubar a igreja católica? Oi? Será que um dia vão derrubar a igreja católica? Não, a Igreja Católica é uma instituição milenar. Nunca nenhuma religião, dificilmente você derruba uma religião. Professor, o que aconteceria com a pessoa que, assim, digamos, ela não tivesse medo, assim, como a igreja falava, você vai ir pro inferno e tal, se ela não pagasse o dízimo? Assim, a igreja já falou um monte de coisa e ela tivesse nem aí. Ela seria morta? Como é que seria? Eric, tá com a câmera ligada. Não, as pessoas poderiam viver assim, você só não iria para o céu. Professor. Eita! Quer meu celular? Miguel, desliga teu microfone. Então, basicamente, você não iria para o céu. Porque, veja só, a gente segue qualquer religião, todos nós, a gente segue religião não pensando na nossa vida na Terra, a gente pensando na nossa vida espiritual. Porque, assim, opinião pessoal minha, eu acho injusto. Vamos dizer, se eu tiver sorte, eu vou viver 80 anos na Terra. Se eu tiver sorte. Aí, desses 80 anos, eles vão valer a minha eternidade toda. Já imaginou isso? Milhares e milhares de anos, eu vou para o céu ou vou para o inferno por causa de 80 anos de vida na Terra? É injusto. Eu preferia... Então, o senhor acredita na reencarnação? Oi? O senhor acredita na reencarnação? Não, eu acredito no nasceu, criou-se e morreu, lascou-se. Eu não acredito no... Assim, eu tenho um professor que eu achava ele muito da hora, que ele dizia que os bons e os professores de história vão para o céu. Como eu sou professor de história, aí eu vou para o céu. Vamos chegar... Como a gente está estudando história, a gente também vai. Oi? Como a gente está estudando história, a gente também vai. Também vão. Só os bons. Os maus não vão, não. Lembra sempre disso. Só os bons. Ô, professor, se só os bons vão, por quê? Um pecador, na hora que a gente estava na segunda da Bíblia, o pecador pediu pecado, pediu perdão, e Jesus falou, ainda hoje estará no céu. Sim, mas porque ali foi Jesus. Ali foi Jesus. Mas ele era ruim.
Sim, mas Jesus perdoou. Até o último momento. Como eu entendo de religião, eu acredito que até o último momento, lá nos seus últimos suspiros, você pode. Se você se arrepender de todo o coração, você vai para o céu. Aí, eu não acho que as pessoas vão para baixo, não. Eu, como pessoa, o Márcio, como pessoa, eu acredito no céu e no inferno. Pelo meu preceito religioso, cristão. Mas como historiador, como cientista, eles pedem prova. Cadê a prova? Prove-me que o céu existe, que o inferno existe. Só na fé mesmo. A minha fé, aquilo que eu acredito, sim. Existe o céu e o inferno, mas não tem uma prova legal. Assim, não, a prova é essa, não tenho. Aí eu acredito muito, eu, assim, particularmente, meu avô que me ensinou isso. Meu avô, se olhava para mim, meu avô era ateu. Aí meu avô olhava para mim, se meu avô é ateu. Mas era, né, que não tá mais. Como... Professor, para mim é assim, quanto mais dízimo você o professor é assim e depois morreu a voz dele. Não escutei. Professor, para mim é assim, quanto mais dízimo você paga, quanto mais você está sendo roubado. Não, não é assim, não é a fé. Não, é assim. Posso explicar, professor? Pode. Você vai estar contribuindo para a igreja poder, tipo, se aprimorar para louvar, para cultuar, para cultuar Deus melhor, tá ligado? Sim, eu concordo com esse ponto aí. Realmente, você tem que ajudar. Pô. Não é você roubar, não. Porque ninguém tem... O roubo é o quê? O roubo é se alguém está tomando de você. A igreja está pedindo. Ela não está tomando, vou pegar lá no seu salário. Obrigado, professor. Você dá, Professor, eu tenho uma pergunta. Gasto. Não, do Você seu ponto de vista. vai ser bem gasto? Pronto, é um exemplo tosco, mas veja só. Eu estou com Santa Cruz. Eu acredito que o Santa Cruz é o melhor do mundo. Quando eu pego meus 20 reais suadinho e dou lá no Santa Cruz, eu acredito que o Santa Cruz vai ganhar. Mas muitas vezes ele perde no meio do caminho. Então, eu estou dando aquilo por eu acreditar naquilo, por eu gostar daquilo. Quem vai para a igreja dá o dízimo da mesma maneira. Acredita que aquele dinheiro vai ser bem gasto. E aquele dinheiro vai servir para salvar novas vidas. Então, assim, esse povo acredita. Ô, professor, eu queria falar sobre a pobreza, porque a igreja não tem só um conceito assim de, vamos ajudar os pobres. Então, isso é totalmente longe da igreja. Porque esse conceito de só, porque a igreja não dá salvação aqui na terra. A igreja católica, ela quer dar salvação no céu. Ela não quer só, não simplesmente dar o dinheiro para os pobres. Não. Isso é ilógico, não tem como. Porque como você acha que funciona o mundo capitalista? Não tem como. Se você dá dinheiro para os... E a igreja, mesmo nesse conceito, ela tem vários projetos sociais na África. Isso também as pessoas não falam. Que a igreja católica tem a sociedade da Companhia de Jesus. Ninguém fala disso. Ninguém fala dos projetos sociais da igreja que tem na África. Porque a igreja não é simplesmente assim, vou dar todo o meu dinheiro para os pobres. Não tem como. Você vê um projeto social, por exemplo, projeto social de capoeira, ele dá dinheiro para os pobres? Não. Ele ensina alguma coisa. Isso que a igreja faz. Não é papel da igreja fazer dessas coisas. Vamos continuar. Já que no final não vai dar tempo. Vamos seguir aqui. No final eu abro para todo mundo falar. Em resumo, as ideias de Lutero eram as seguintes. Primeiro, a salvação social pela fé. Minha fé que vai me salvar. A relação de Deus com o homem, ela é pessoal. Eu e Deus, não preciso de internet. Cada pessoa pode ler e interpretar. Desliga o microfone. Oi? Túlio, desliga o microfone. Túlio. Cada pessoa pode ler e interpretar a Bíblia segundo sua própria consciência. Um versículo da Bíblia que, para mim, eu leio de uma maneira, vocês podem ver de outra maneira completamente diferente. Um ponto bem importante. Eles vão falar que a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus. Não existe outra fonte a não ser a Bíblia para a palavra de Deus. Já Calvino, vem na teoria, da predestinação dele. A salvação humana depende exclusivamente da vontade de Deus. Ou seja, uns são escolhidos para serem salvos e outros não.
Não tem nada disso de fé, não. Deus é que escolhe os seus. A posse de riquezas é um sinal maior e mais claro que eu sou eleito por Deus. Quanto mais rico eu for, é sinal que mais abençoado eu sou. É um comercial, não sei se vocês já viram, que assiste a Record, aí mostra lá a turma que tem uma condição melhor, aí mostra isso, mostra aquilo, outro, aí no final a pessoa fala, eu sou universal. Não sei se vocês já viram esse comercial. Passa já, muito na Record, né? Fulano de Itaí fala tal, campeão olímpico, fulano é não sei de que, só pessoas prósperas. Aí faz, eu sou universal, como quem diz, venha para o universal que você vai ser próspera. A ideia daquele comercial é basicamente essa, a teologia da prosperidade pura. O outro ponto é o anglicanismo, né? O Henrique VIII. O Henrique VIII, basicamente, ele vai manter a hierarquia eclesiástica católica, mas com conteúdo protestante. Quais os pontos comuns entre o anglicanismo e a Igreja Católica? As escrituras sagradas é o único dogma das novas religiões. A gente tem a livre interpretação da Bíblia, a substituição do latim pelos cultos religiosos pelos idiomas locais, né, nacionais, submissão da igreja ao Estado, o Papa passa a ser menos importante que os líderes dos estados, que os reis, nos casos, né, os reis queriam mais poder, e manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia eram os 2 principais sacramentos, eram os 2 únicos que deveriam ser mantidos. Aí a gente vindo aqui agora, um resumão de tudo. A reforma religiosa foi no século XVI. Quais foram as causas? A ascensão da burguesia, né, do comércio, que eles necessitavam de dinheiro. O capitalismo começa a crescer como sistema econômico. A crise moral da igreja, né? A venda de indulgências, as práticas religiosas condenáveis. A centralização da monarquia. Os reis queriam mais poder e queriam derrubar o poder do Papa, o poder da igreja. Essa condenação da usura e da burguesia, né, que a igreja tinha. A igreja condenava a burguesia e condenava a usura. Aí tem a disputa, né, de São Tomás de Aquino, que é um teólogo da igreja, que ele fala sobre a questão do livre-arbítrio. A gente é livre para escolher o nosso destino. Contra São Tomás, que é a teologia da predestinação. Nós somos predestinados, nós somos abençoados por Deus, desde o nosso nascimento. Aí a gente tem 2 principais, que é na Alemanha, Lutero e o protestantismo. Contra a Suíça, Calvino e o calvinismo, né? Lutero se baseia nas 95 teses dele, contra a Igreja Católica. Lutero fala, lembrando a vocês mais uma vez, a salvação é pela fé, para o Lutero. Salvação é pela fé. Calvino é teoria da predestinação. Apoio dos monarcas europeus e oposição aos anabatistas, né, os donos das terras. Na Suíça, a gente tem Calvino exaltando o trabalho, o sucesso econômico e agradando a burguesia. Calvino vai perceber o seguinte, se eu agradar os burgueses, se eu falar, se eu pregar aquilo que os burgueses querem escutar, eles vão para o meu lado. Vão abandonar tanto a reforma de Lutero, quanto a reforma católica. A Igreja Católica, ela percebendo... Professor, aquela questão que eles acham que, nossa, Deus vai salvar alguns e outros não, eu acho que isso aí também é errado, porque Deus quer salvar todo mundo. Só que a questão é que a pessoa tem que aceitar essa salvação. Por isso que, às vezes, as pessoas vão pro inferno, porque elas não querem aceitar a salvação, porque Deus perdoa independente dos defeitos. A pessoa pode ter defeitos. Na verdade, ninguém sabe se foi pro inferno ou não, né? Então, a salvação é pela fé. A salvação é pela fé, né? De acordo com o protestantismo, de acordo com Lutero, já só, protestantismo a gente tem 2 vertentes. A vertente de Lutero, que fala que a minha fé é que vai me salvar, e a versão calvinista, que fala que eu já sou predestinado. Teoria da predestinação, Calvino. Salvação pela fé, Lutero. Então tem essas 2 correntes dentro da igreja protestante. Já começa com essa meio divisão, né? Aí a Igreja Católica, percebendo que estava perdendo o número de fiéis, ela vai chamar o Concílio de Trento, né? O que foi o Concílio de Trento? Foi uma série de reuniões realizadas durante, vejam só, 18 anos,
que visou impedir o avanço das denominações protestantes, reestruturando o catolicismo. Neste concílio vai ser reafirmado, né, todos os dogmas católicos e vai ser criado alguns mecanismos de contenção ao movimento reformista. Aí nesse concílio vai ser criado uma das principais ordens religiosas, que é a Ordem da Companhia de Jesus, né, criado pelo Inácio de Loyola, os Soldados de Cristo, que eles vão ter uma formação muito grande aqui, principalmente no Brasil colonial, né, os Soldados de Cristo, a Companhia de Jesus, que vão catequizar os índios, vão proibir a escravidão indígena, mas vão permitir a escravidão negra. Aí a reforma ou contra-reforma, né? Aí os pontos que eles mantêm, falando que as escrituras são sagradas, né? A Bíblia continua sendo a escritura sagrada. Todos os dogmas da igreja devem ser mantidos. Todos os sacramentos da igreja devem ser mantidos. O papel das boas obras é de fé e na salvação. E a presença de Cristo na Eucaristia, né? Quando a gente é lá no... Agora eu esqueci, rapaz, o nomezinho. Quem vai pra missa? Sempre dá na missa, rapaz. Acho que eu não vou pra missa. A hóstia. A presença de Cristo. Aquele pãozinho ali é seco. Isso, a hóstia. Moralização da Igreja Católica é outro ponto, né, que eles vão ficar decidido lá. A criação de seminários para a formação de padres e criação de ordens religiosas, né? Os oratorianos e os jesuítas para evangelizar e educar. Então, os jesuítas, né, principalmente, vão ter uma influência muito grande aqui. Aqui no Brasil, os jesuítas são a ordem religiosa que mais vai ter influência. Consequências da reforma religiosa. Aí, no campo religioso, a gente tem o rompimento da unidade cristã e a crescente intolerância religiosa, essa disputa pelas religiões pelo poder, né? Saber quem tem mais fiéis, quem tem mais poder. Então, vai começar essa disputa. No campo político, a gente vai ter uma ruptura do poder político do papado e fortalecimento do poder real, né? E a gente vai ter algumas guerras provocadas com pretextos religiosos. As pessoas vão começar a matar em nome de Deus, pela fé. No campo econômico, aí vai a expansão das práticas capitalistas, por causa das teorias protestantes, principalmente da teoria calvinista. No campo cultural, né? Expansão da educação popular e retrocesso científico. Então, a Bíblia vai ser reafirmada mais uma vez como o único livro, a única salvação que há é através da Bíblia, né? A fé você só vai ter escutando a palavra e lendo a Bíblia. Oi. Minha avó tá me chamando, eu vou ter que sair agora. Tá certo. E a gente tem a aula, professor, outra aula. Eu vou falar para vocês agora, a gente chegou já nas atividades, para vocês responderem a atividade lá no Classroom. Só vou ler a atividade e a gente vai, beleza? Encerrar? Ok. Tá. A gente tem 7 atividades. A primeira, vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as questões como essas. Bora lá. Da Igreja Católica. Ela achava-se muito bem estruturada e era voltada apenas para as questões espirituais, a igreja? Falso. Verdadeiro ou falso? Falso. Apenas pelas questões espirituais. Os papas, eles se preocupavam mais com as coisas materiais do que com os problemas religiosos? Verdadeiro. A igreja preparava rigidamente seus clérigos. Falso. Todo cara que pagava podia ser papa. Eles combatiam com muito rigor a venda de relíquias religiosas falsas e indulgências. Falso. Verdadeiro. A única verdadeira é a 2. Todas as outras são falsas. Aí a segunda questão. Como se chama o movimento protestante que prega a salvação da alma e apresenta princípios básicos apoiados na prática econômica da burguesia? Quem é que apoiava a prática econômica? Calvinismo. Aí o terceiro. A importância do acúmulo gradual de boas obras para a salvação da alma é uma concepção de qual reformador?
Lutero não. Lutero que fala, né? As boas obras e a fé é a única maneira de me salvar. Quarta questão. Isso, né? Explique a contra-reforma religiosa. Pode falar? Pode. Foi um movimento que a Igreja Católica fez para recuperar seguidores e parar a reforma protestante. Seria como se fosse, vamos dizer, hoje, no mundo da internet que a gente tem, alguém famoso é cancelado, porque tem essa coisa agora, né, de cancelado na internet. Aí o cara vai tentar pagar de bom moço, ou o cara ou a mulher vai tentar pagar de bom moço, tentar fazer alguma coisa para recuperar seus seguidores. Se fosse no mundo de hoje, seria um cancelado da internet, a igreja foi cancelada, e aí estava tentando recuperar os seus seguidores. Isso é a reforma religiosa. Quais são os pontos comuns nas ideias dos reformadores? A Bíblia é a única fonte da palavra de Deus. Isso da Bíblia. Salvo pelo que você fez, não pelos seus impostos pagos. O dízimo, outro ponto que todo ele pede o dízimo, fala do dízimo. Os papas poderiam se casar. Não, mas Não. dentro da igreja, dentro do protestantismo não pode. Dentro do catolicismo pode se casar. O pregador do protestantismo ele pode ter famílias, né? O fim do celibato. Ah, sim. Eita, eu pulei o quinto. Quais foram as causas da reforma religiosa? O que a igreja estava fazendo para uma se rebelasse contra a igreja? Porque eles perceberam que a igreja ela só estava fazendo as coisas com base no dinheiro e alguma coisa estava errada. Roubando, diziam que, como E a eles eram usura, superiores, diziam que Deus escolheu eles para explicar cada tal. A venda de indulgências, né? Um dos principais pontos que a gente tem a venda da indulgência. O décimo. Cobrando o dinheiro dos fiéis. Não, era contra a prática do lucro. Aí o sétimo. Sendo que elas também faziam essa prática. Sim, ela também fazia essa prática. A reforma protestante ela vai romper a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa na Igreja Católica, chamada Contra-Reforma. Sobre a Contra-Reforma, marque V ou F. O combate ao lucro e à usura, bases da vida comercial e financeira, que se dinamizava ao final da Idade Média, mostrava o descompasso da Igreja Romana em relação às transações ocorridas na sociedade. Falso. Falso. As ideias de Lutero centralizavam-se na salvação pela fé e na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestar a supremacia da Igreja sobre o Estado. Verdadeiro. Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Verdadeiro. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de se reorganizar com base em princípios liberais, abrandamento da hierarquia clerical e da autoridade. Verdadeiro. Nós só temos um falso. Verdadeiro. Falso ou verdadeiros. Verdadeiro. Eu Sim. Pronto. Beleza? Alguma dúvida? Não. Não, professor, qualquer coisa eu pergunto no Prova. não.